Olá, no programa de hoje, crise climática e seus impactos sobre Minas Gerais. Um seminário técnico na Assembleia de Minas expõe o momento de desarranjos do clima, as causas e os efeitos dos eventos extremos, ondas de calor recorde, chuvas acima da média, estiagem severa prejudicando a produção de culturas tradicionais do estado. Um diagnóstico sobre um drama do presente e a busca de soluções para um futuro possível. Eu converso com a pós-doutora em meteorologia pela Universidade de São Paulo e professora do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá, Michele Simões Reboita. Professora, obrigado pela presença conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço o convite. Professora, coube à senhora a palestra de abertura desse seminário técnico intitulado Crise Climática em Minas Gerais, que foi promovido aqui pela Assembleia de Minas. Primeiro, eu queria ouvir sua análise sobre a relevância de eventos como esse, aprofundando debates sobre um contexto que já se manifesta tão presentemente em nossas vidas. Sim, nós vivemos hoje o mundo dos extremos, eventos extremos de tempo, clima, com ondas de frio, calor, secas e outros episódios. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela está preocupada em criar grupos que criem diretrizes para os governantes aplicarem a fim de melhorar a situação da vida da população. A reunião que nós tivemos na Assembleia no último dia 14 foi justamente para apresentar o problema, fazer a reflexão e, a partir daí, iniciar os trabalhos a fim de delinear as diretrizes. Professora, e lá na sua palestra, a senhora destacou que 2023 foi um ano recorde de aquecimento no país, 9 ondas de calor só no ano passado, e Minas Gerais, um dos estados mais afetados, dos 20 municípios mais quentes do país em 2023, ali na apresentação da senhora, 19 em Minas Gerais, inclusive Araçuaí registrando a maior temperatura oficial já observada em todo o país, 44,8 graus. Nosso estado está mais exposto a esse fenômeno, e por que Minas Gerais? Nosso estado está exposto já nos dados registrados, quanto nas projeções climáticas, e o estado ele se encontra numa região de transição entre climas tropicais e de latitudes mais subtropicais. Então, é uma região de muitas mudanças, mais propenso também a ser afetado pelas mudanças climáticas. A gente tem sinais muito claros de mudanças na chuva no sul do Brasil, mas, por outro lado, em Minas Gerais, nós estamos numa região de transição. Quando nós olhamos as projeções de chuva, parte norte fica mais seca, parte sul mais chuvoso em uma dada estação. Então, é mais complexo. Devido à localização do estado, ele é mais complexo em termos de resposta às mudanças climáticas. Essa complexidade, inclusive, ela exige aí soluções diversas dentro dessa questão, desses eventos que estão acontecendo pelo estado, professora? Sim, nós temos o problema da desertificação no norte do estado. O clima semiárido, ele vai ser mais severo com o passar das décadas, prejudicando ainda mais o solo. As atividades agrícolas ficarão mais prejudicadas, então algumas medidas no setor norte devem ser diferentes do setor sul. O setor sul ele fica muito vulnerável a ondas de frio, geadas, que prejudicam imensamente também a agricultura. Mas cada setor do estado merece uma atenção especial devido às suas especificidades. E o que indicam as medições de temperatura, professora, neste início de 2024? Vem mais recordes de temperaturas por aí? Nós estamos já com os meses de janeiro e fevereiro acima das médias, já estamos também acima dos valores de 2023. Para os próximos dias, a temperatura tende a reduzir, mas não muito, isso numa escala de curto prazo. Mas para as décadas futuras, o cenário não é otimista, as temperaturas cada vez mais vão aumentar. O aumento gradativo das temperaturas é ruim,
Mas pior ainda são os eventos extremos, porque a este cenário estão embebidas as ondas de calor. Hoje nós estamos vivendo uma onda de calor aqui no estado de Minas Gerais. As temperaturas no sul estão chegando a 31, 32 graus, que é um valor bem elevado para essa época do ano, na sequência de dias. Uhum. Bom, a gente está vivendo também, né, professora, nesse momento no estado, uma escalada da dengue. Os dados que a senhora apresentou indicam que também essa doença pode ter uma incidência aumentada por fatores climáticos. A gente teve também um estudo recente aí da Fiocruz evidenciando essa relação entre o avanço da dengue e as ondas de calor que a gente já tem neste momento no país. Fenômenos, portanto, que estão de mãos dadas, né? Exatamente. Alguns levantamentos que eu fiz recentemente, eles dão conta que quando os meses de dezembro e janeiro são mais secos do que o esperado e as temperaturas são mais altas, isso dá condições para o mosquito se desenvolver mais facilmente. E aí aumenta o número de episódios. Voltando aqui ao sul de Minas, as minhas explicações, os meus exemplos são muito para o sul de Minas, porque é onde eu resido. Nós já temos máximos os registros de ocorrências, notificações de dengue, que já superaram a nossa série histórica. Portanto, anos secos, quando o verão é seco e quente, o número de ocorrências no final de verão e outono, porque outono é a estação que tem mais ocorrências de dengue, aumentam. Uhum. Bom, a gente está falando muito de presente aqui, né, professora? A senhora comentando dados aí presentes. Agora, o seu estudo também traz projeções aí que me impressionaram. Dentre elas, a possibilidade de Minas Gerais chegar ao fim deste século com temperaturas até 6 graus acima das temperaturas atuais. A senhora pode nos dar exemplos de impactos que temperaturas num patamar como esse podem trazer para a vida do Estado, para as nossas vidas? Posso sim. Heitor, a situação ela é alarmante e muito danosa, porque áreas hoje aptas ao cultivo da oliveira, do café, da soja, de frutíferas de clima temperado, elas vão reduzir no futuro. No futuro que eu digo nas próximas décadas. E isso causa um grande impacto, porque se você tem menos oferta de alimentos, o preço aumenta. Além de aumentar, o preço com transporte de alimentos que nós vamos ter que buscar de outras regiões para abastecer o nosso mercado do estado, vai encarecer ainda mais o produto associado ao preço do transporte. A população vai ter que despender uma maior parte da sua renda para a alimentação. E aí vai faltar recursos dessa família, dessas pessoas, para outras partes das suas necessidades. Então, é um problema em cadeia. Além disso, para os ecossistemas, para vários animais, isso vai causar mortes, vai causar mudanças dos biomas e voltando para o problema lá da região norte do estado, com clima muito seco, quente, causando mais possibilidades de áreas desertificadas. Isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. E tudo isso atrelado ainda à saúde da população. Nas áreas sem possibilidade de colocar agricultura no norte do estado, por exemplo, as pessoas vão ter que migrar. E migrar é um problema social. Para onde elas vão? Qual será a sua fonte de renda? A saúde da população, em termos de calor excessivo, é demasiadamente prejudicada, porque há um estresse térmico, há problemas respiratórios, há exaustão física. Isso tudo pode levar a quê? Ao maior número de pessoas indo para os hospitais públicos. Isso também vai demandar mais recursos. Então, a gente tem que pensar em medidas hoje para diminuir as emissões e para nos adaptarmos ao que vem pela frente. Pela apresentação da senhora, que a gente pôde ver aqui na Assembleia, lá no plenário, não é impossível a gente pensar que o Estado pode ficar praticamente sem áreas cultiváveis de produtos tradicionais. A senhora mencionou aí a questão do café, dos azeites, das frutas.
a gente ter realmente uma redução expressiva ou a quase anulação completa de terras produtivas para esses produtos, não é isso? Exatamente. As projeções indicam que só o extremo sul do estado será apto para essas culturas que eu mencionei. Também a da soja. Ontem eu estava revendo a cultura de soja, ela também vai ser prejudicada, fora as outras, né? Que eu não listei, que também o estado vai ter implantações. Eu gosto de salientar que isso é um problema em cadeia, não é só para a cultura. Se nós diminuirmos o cultivo, o Estado perde em receita também. E isso afeta todos. Agora, bom, os setores produtivos, né, do campo, mesmo os pequenos produtores, normalmente são muito organizados. A senhora percebe algum tipo de preocupação dos produtores dessas cadeias com impactos tão severos como esse? Porque, como a senhora mencionou, pode trazer impactos aí econômicos, inflação, né, migração de pessoas. A senhora percebe uma preocupação desses setores com essa questão climática? Infelizmente, eu não tenho convívio com o setor da produção agrícola. Eu não tenho como responder essa pergunta neste momento, mas eu sei que alguns setores das cidades, na parte de defesa civil, elas estão preocupadas e trabalhando com isso. Mas o setor exato da produção agrícola, eu não posso responder porque eu não tenho esse conhecimento. Perfeito. Professora, Minas Gerais também, além dessa questão da produção, bom, tem várias partes do território que são profundamente marcadas pela atividade da mineração. Esse tipo de intervenção no território agrava em alguma medida as consequências, esse quadro de alerta que vivemos no estado com relação ao clima? Por favor, repita essa pergunta porque falhou a conexão. Tá, vamos lá. Eu estava dizendo para a senhora que Minas Gerais tem várias partes do território profundamente marcadas pela questão da mineração, da atividade minerária. Esse tipo de intervenção da mineração, né, as intervenções desses empreendimentos, a senhora, na sua análise, isso agrava em alguma medida o quadro de alerta que a gente já vive no estado com relação a essas consequências do clima? A mineração ela é extremamente prejudicial para o solo e para a biodiversidade. Uma região com mineração, ela devasta, ela retira toda a matéria viva do local. Então, nós temos que ter preocupação, porque menos áreas verdes estarão disponíveis com o aumento das áreas mineradoras. Está totalmente relacionado com o meio ambiente. Infelizmente, também prejudica o ambiente. Agora eu vou devolver para a senhora a pergunta que a senhora trouxe aqui na sua apresentação, né, lá feita no plenário. Diante das evidências das mudanças climáticas, o que a gente pode fazer para ajudar o planeta e, claro, a nossa casa, né, que é Minas Gerais? O enfrentamento à crise climática é uma luta de todos nós, só lembrando que não dá para a gente desconsiderar que há manifestações evidentes aí de negacionismo ambiental circulando pelas redes, né? Bom, vou começar pelo negacionismo e depois a gente vai pelo que nós podemos fazer. Bom, negacionismo hoje em dia não é mais aceito porque o número de evidências científicas, dados registrados, todo o arsenal de informação que a gente tem e pela nossa própria percepção, pelo que nós estamos sentindo, já é uma grande evidência. Portanto, se alguém lhe disser que não ocorre aquecimento global, que não está acontecendo, peça a pessoa para lhe mostrar as evidências que ela tem. Não discuta. Sim, peça pela informação e mostre as suas informações também. É um debate aberto e que a gente tenta melhorar a visão daqueles que ainda estão com os olhos fechados. Mas no que a gente pode contribuir para o ambiente? Tem duas versões, né? A versão como cidadão e a versão como governante. Como cidadão, as pessoas devem se conscientizar que o problema do aquecimento global é uma soma das atividades de todos os moradores do planeta, que somos nós. O que fazemos? Evitar o uso excessivo de transporte individual. Se você tem um colega indo para o trabalho e mora próximo da sua casa, por que vocês não compartem o transporte? Vai evitar menos um carro emitindo gases para a atmosfera. Tentar usar bicicletas, estimular
as prefeituras para que criem ciclovias, mais áreas verdes na sua região, porque uma área verde, um parque, mesmo de pequena proporção, a temperatura pode ser até 3 graus menor do que ao redor. Isso é uma ilha de frescor. Isso fará um bem, tanto visual quanto para o organismo daqueles indivíduos que vão frequentar aquela área. Uhum. Quanto ao indivíduo, tentar reciclar, ter composteiras em casa. Todas essas atividades, elas ajudam ao meio ambiente e ajudam a usar menos produtos, fazendo com que as indústrias emitam também menos poluentes. Agora, como governo, eu vou citar essa ação da Assembleia Legislativa, que está preocupada em criar grupos com pessoas expertas na área. Esses grupos irão delinear, indicar as diretrizes. E que diretrizes serão essas, né? Nós vamos mostrar que uma cidade em que tenha áreas verdes, ciclovias, menos asfalto, que tenha um plano de resiliência. O que é um plano de resiliência? É saber o que vai acontecer no futuro, estar preparado para isso e ter a solução imediata. Eu vou exemplificar. Na Prefeitura de Itajubá, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Universidade, todos trabalham juntos. Por quê? O verão é suscetível a inundações. E cada vez mais, com os extremos, nós estamos mais vulneráveis. A Prefeitura, junto com todos esses agentes, já delineou quais são as áreas de risco e onde as pessoas devem se encontrar em um caso de inundação e para onde elas serão levadas. Passou o problema, o que vamos fazer? Reconstruir o que foi danificado. Isso é um plano de resiliência. E adaptação. Nós estamos vivendo este aumento de temperatura, também estamos suscetíveis às ondas de frio. Os hospitais devem estar preparados, escolas, áreas públicas devem ser climatizadas. Os governos devem pensar em espaços públicos, como de bibliotecas, por exemplo, com uma climatização que permita com que a pessoa possa ir naquele local, descanse, se restabeleça e vá para as suas atividades. Então, todos esses pontos é o que os grupos vão destacar, fazer o levantamento e passar para a Assembleia Legislativa para seus governantes mostrarem e implementarem as medidas. E não esquecendo que é através do poder do governo que as indústrias, que o trabalho com as indústrias será mais fortalecido, para que elas tendam a trocar as suas bases energéticas por fontes limpas e renováveis, que é um grande impacto para a população e para a qualidade do ar, né? Professora, a senhora comentou uma série de pontos que, claro, requerem, né, demandam investimento, inclusive investimento na própria ciência. A senhora lembrou aqui que a ciência é extremamente cara, especialmente nessa vertente aí de análise do clima. Eu queria uma leitura da senhora sobre o patamar de investimento que a gente tem hoje em Minas e no Brasil. Se a senhora acha que ele é suficiente para enfrentar esse desafio tão gigantesco da crise climática. Infelizmente, não é suficiente. Está longe de ser. A gente pode trabalhar sempre com exemplos, né? Para que a gente precisa de ciência? Nós sabemos que as áreas para cultivo de oliveira, para o cultivo de café, vão se tornar menores no estado. Mas, se investimento for dado para as universidades desenvolverem sementes mais aptas ao clima, a condições mais quentes, mais secas, a gente poderá produzir nessas áreas que nós estamos apontando que não terão condições. Mas para ter este desenvolvimento em sementes, por exemplo, nós precisamos pagar pessoas para fazer pesquisa, nós precisamos pagar por equipamentos, nós precisamos pagar pelos testes, e isso o governo, através das agências de fomento, tem que prover os recursos. A ciência
das mudanças climáticas é extremamente cara. Os meus trabalhos, eles não são feitos em um computador simples. Eu preciso de alto poder computacional. Eu não tenho isso, mas eu tenho a possibilidade de, muitas vezes, contar com a colaboração de colegas do exterior que me provêem dados, porque se não fossem eles, eu não teria condições de fazer muitos dos meus estudos. Então, os recursos devem ser aumentados. Sem recursos para pesquisa, nós não temos nada. Eu sempre gosto de falar que você tem um computador, você tem um celular, até sua própria mesa em casa, porque tem alguém que trabalhou pesquisando para ter aquela tecnologia. Se você não investir, você não tem conhecimento, não tem benefícios. Investimento também em capacitação e mão de obra, porque é uma análise que demanda um conhecimento nada trivial, né, professora? Nada trivial, exatamente. Professora, para a gente finalizar, bom, embora a crise climática imponha efeitos sobre todos nós, ela não é, digamos, democrática, né? Porque ela recai de maneira mais pesada sobre populações mais vulneráveis. Por que as camadas mais pobres acabam sendo mais impactadas aí pelos efeitos da crise climática? Vou comentar 3 motivos bem simples. Primeiro, em casos de inundação, quem está na linha de frente é a população mais pobre, que está com a sua casa, com seu lugar de moradia na beira do rio, porque muitas vezes não tem condições de ir para um local mais propício à sua moradia. Além disso, regiões de encosta, de morros, também estão mais vulneráveis aos deslizamentos de terra. E quem mora nessas áreas de risco são os menos favorecidos, aqueles que têm menos recursos. Com relação à proliferação de doenças, quem também sofre muitas vezes é a população pobre. Moradores de ruas, em caso de ondas de frio, podem ir a óbito por causa do frio excessivo. Questão de saúde pública. Ir a hospitais, se você tem um agravamento de uma doença e o sistema público fica congestionado, com muitas pessoas ao mesmo tempo procurando aquele serviço, elas vão sofrer. As mais desfavorecidas, porque não têm recursos para ir na rede privada. Então, são inúmeros os problemas. E com relação à disponibilidade de alimentos, pessoas mais vulneráveis são aquelas pobres que têm menos poder econômico para comprar alimentos que se tornarão mais caros no futuro. Tem muito trabalho pela frente nesses grupos do seminário, né, professora? Teremos bastante trabalho, porque a gente tem que levantar todos os pontos, fazer todas as conexões e apresentar estratégias para que sejam implementadas. É muito bonito a gente falar dos problemas, a Michele no seminário apresentando todas as evidências, deixando a pergunta, mas e aí, o que a gente faz? Porque não é num dado momento, agora, parei de emitir, resolvemos o problema do planeta. Não é isso. Os gases, eles permanecem na atmosfera por cerca de 1000 anos. Mesmo que você não emita nada a partir de hoje, o efeito do aquecimento se expandirá aí para os próximos anos, pelas próximas décadas. Portanto, uma outra forma de investimento também é para desenvolver tecnologia a fim de remover carbono da atmosfera. É um processo que é caro, mas é uma maneira da gente melhorar a qualidade do ar também. Então, essas são as minhas mensagens. E eu acho que, na verdade, nem acho, é o que devemos fazer. É traçar as estratégias, delinear e pedir a colaboração dos governantes para implementá-las, a fim de que tenhamos uma vida nos próximos anos mais, vamos dizer assim, tranquila em questão das alterações que as mudanças climáticas nos causam.
Perfeito, professora. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco no programa Mundo Político e desejo muito sucesso e um bom trabalho nas discussões aí que ainda vão acontecer no seminário aqui da crise climática pela Assembleia de Minas. Sim, a nossa próxima reunião será online no dia 4 de abril e depois teremos outros encontros até agosto, quando vamos apresentar as diretrizes. Perfeito, então. Eu conversei, portanto, com a professora Michele Simões Reboita, pós-doutora em Meteorologia pela Universidade de São Paulo, professora do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá. Falamos sobre a crise climática, os impactos sobre Minas Gerais e os debates em torno de soluções para um problema que é de todos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.